Na minha noite de núpcias, enquanto eu sangrava na cama, meu marido sorriu e disse: "É assim que se doma uma mulher." Por anos, vivi em silêncio, até descobrir o segredo que destruiria aquele homem para sempre. Olá, meus queridos e minhas queridas. Como é bom poder estar aqui conversando com vocês hoje. Meu nome é Beatriz Meneghetti Fontoura. Tenho 78 anos e moro aqui em Diamantina, Minas Gerais, uma cidadezinha linda, cheia de história e de gente boa. Nasci em Itabirito, também aqui em Minas, mas o destino me trouxe para cá há muitos anos e acabei criando raízes nessas montanhas. Hoje em dia, meu maior prazer é cuidar do meu pequeno ateliê de restauração de móveis antigos. Vocês acreditam que essas mãos velhas e enrugadas ainda têm habilidade para devolver vida às peças que as pessoas já não dão valor? É como uma forma de terapia para mim. Pego aquelas cadeiras, cômodas e mesas que ninguém mais quer, todas machucadas pelo tempo, quebradas, e vou paciente, dia após dia, lixando, colando, envernizando, até que elas voltam a brilhar como novas. Comecei com esse trabalho depois que meus filhos já estavam criados. Uma vizinha tinha uma cadeira de balanço toda estragada, que pertencia à avó dela. Ninguém queria consertar, diziam que era mais fácil jogar fora e comprar uma nova. Mas eu sabia o valor sentimental daquela peça. Pedi para ela me deixar tentar, mesmo sem nunca ter feito nada parecido antes. Passei semanas estudando, vendo vídeos, pedindo conselhos ao seu Joaquim da marcenaria. Quando entreguei a cadeira restaurada, minha vizinha chorou de emoção. Daí a notícia se espalhou, e uma peça puxou outra. Estou aqui no meu cantinho agora, rodeada de ferramentas, lixas, vernizes e pedaços de madeira. Tenho essa mesinha de centro que estou terminando de restaurar para Dona Lourdes. Era da bisavó dela, imaginem só. Mais de 100 anos essa mesinha tem. As pessoas me trazem não só móveis, mas histórias de família inteiras. Antes de continuar contando minha história, queria pedir um favorzinho. Se você está gostando de me ouvir, clica no gostei e se inscreve no canal. Isso ajuda essa vovó aqui a continuar compartilhando suas histórias com mais gente. E me contem aqui nos comentários, de qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço, ou já de noitinha? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Sabe, enquanto restauro esses móveis, muitas vezes penso na minha própria história. Como a vida também me quebrou, me machucou, mas também me restaurou. Hoje quero compartilhar com vocês uma parte difícil da minha vida, algo que guardo há muitos anos. Sobre um casamento que não foi por amor, sobre dor, sobre descobertas amargas, mas também sobre como encontrei forças para me reerguer. Porque assim como esses móveis antigos, nós também podemos renascer das nossas feridas. Nasci em Itabirito em 1947, numa casa simples de adobe e telha de barro, no pé da serra. Meu pai, Arlindo Meneghetti, era um homem quieto que trabalhava na extração de minério. Sempre chegava em casa com o rosto manchado de pó vermelho. Parecia um caboclo d'água do folclore mineiro. Já minha mãe, Edinalva Fontoura, era costureira e fazia questão de manter as aparências. Pode ser pobre, mas tem que ser limpo e arrumado, ela sempre dizia. Éramos 4 irmãos. Eu, a mais velha, depois vieram Ernesto, Clarice e o caçulinha Juvenal, que infelizmente Deus levou ainda pequeno, com febre amarela. Nossa casa era simples, mas cheia de vida. O quintal era grande, com um pé de jabuticaba que dava as frutas mais doces da região, um galinheiro onde eu ajudava a recolher os ovos toda manhã, e um riacho cristalino que passava nos fundos. Como a gente brincava naquele riacho! Fazíamos barquinhos de folha de bananeira e apostávamos corrida para ver qual chegava mais rápido na curva. Meu pai dizia que aquele riacho era abençoado, que suas águas vinham direto das montanhas sagradas dos antigos. Eu acordava cedinho, antes mesmo do galo cantar.
Ajudava minha mãe a acender o fogão a lenha, onde ela preparava um angu delicioso com ovo frito e café coado na hora. Depois, ia para a Escola Municipal Padre Sabino, carregando meus cadernos embrulhados em papel de pão, porque mochila era luxo que a gente não conhecia. Na volta, ainda arrumava tempo para brincar de peteca com minhas amigas Zilda e Terezinha, filhas do seu Olegário, dono do armazém. Minha mãe tinha sonhos grandes. Diferente da maioria das mulheres daquela época, ela sabia ler e escrever bem. Tinha estudado até o que chamavam de ginásio. Sempre dizia: estudo é a única coisa que ninguém pode tirar de você, minha filha. Mas por trás daquele discurso bonito, eu percebia outra coisa. Mamãe tinha uma sede de ascensão social que nem todo o ouro de Minas seria capaz de saciar. Observava as patroas para quem costurava com um misto de admiração e inveja. Queria ter as mesmas joias, os mesmos vestidos, a mesma vida. Quando eu tinha uns 10 anos, comecei a notar como mamãe me arrumava diferente quando chegavam visitas, especialmente se tivessem filhos homens. Me obrigava a usar vestidos engomados que coçavam a pele, prendia meu cabelo com tanta força que eu ficava com dor de cabeça. Endireita essa postura, menina. Sorria mais, mas não mostre todos os dentes que é vulgar. Ela sussurrava entre os dentes enquanto apertava minha mão. O pior era quando chegava o doutor Alencar, médico da cidade, com seu filho Clementino, um menino gorducho de bochechas vermelhas que sempre me olhava de um jeito que me dava arrepios. Não seja tola, Beatriz, mamãe dizia depois que eles iam embora. O Clementino vai ser médico como o pai, é um bom partido. Meu pai percebia o que acontecia, mas raramente interferia. Uma vez, porém, ouvi uma discussão entre eles. Edinalva, a menina ainda é criança, deixa ela viver a infância dela, meu pai argumentou. Criança? Já está virando mocinha. Se não preparar o terreno desde cedo, vai acabar como a filha da Sebastiana, casada com aquele bêbado que não tem onde cair morto. Respondeu minha mãe, com aquela voz cortante que não admitia contestação. Foi nessa época que percebi uma mudança no olhar de minha mãe. Não era mais o olhar de mãe para a filha, mas sim de quem avalia uma mercadoria. Ela começou a falar constantemente sobre bons partidos, fazer um bom casamento, garantir o futuro. Meu corpinho de menina começava a dar os primeiros sinais de mudança, e eu sentia como se estivesse numa vitrine, esperando o maior licitante. Aos 12 anos, aconteceu algo que marcou profundamente minha vida. Numa tarde de maio, durante a festa de São Benedito, padroeiro de Itabirito, mamãe me vestiu com um vestido azul celeste todo bordado, que ela mesma fez, e me levou para a praça. Hoje tem gente importante da capital, ela sussurrou, ajeitando meu cabelo pela 1000ª vez. Foi então que o vi pela primeira vez. Geraldo Braga de Mendonça, um fazendeiro de Diamantina, homem já de meia idade, que olhou para mim com aqueles olhos. Ai, meu Deus, ainda me arrepio ao lembrar. Olhos que me despiam, que me engoliam, que me reduziam a nada. Naquela noite, ouvi mamãe contando entusiasmada para meu pai. Você viu como o seu Geraldo olhou para nossa Beatriz? Um homem de posses, dono de terras em Diamantina, viúvo e sem filhos. Imagine a oportunidade. Meu pai respondeu algo que não conseguia entender, sua voz abafada pela porta. Mas não precisava ouvir para saber que, mais uma vez, ele não teria forças para enfrentar minha mãe. Daquele dia em diante, o nome de Geraldo Braga de Mendonça passou a ser mencionado frequentemente em nossa casa. E eu, menina que ainda brincava de boneca escondida para não ser repreendida por infantilidades, sentia um medo crescente, um pressentimento que fazia meu coração apertar cada vez que aquele nome era pronunciado. Os anos passaram, mas o nome de Geraldo Braga de Mendonça nunca deixou nossa casa. A cada poucos meses, ele aparecia em Itabirito a negócios e sempre arranjava um jeito de nos visitar. Trazia presentes caros, tecidos finos para minha mãe, charutos importados para meu pai e, para mim, joias delicadas que mamãe guardava numa caixinha dizendo que eu só poderia usar na hora certa.
Quando completei 15 anos, em 1962, mamãe organizou uma festa modesta, mas caprichou no meu vestido. Costurou dia e noite um modelo de cetim cor-de-rosa com renda na barra. Claro que Geraldo foi convidado. Naquela noite, enquanto todos dançavam na sala, ele pediu para conversar comigo a sós na varanda. Meu coração disparou de medo, mas mamãe me empurrou para fora com um sorriso forçado. Beatriz, você está se tornando uma bela moça, ele disse, seu hálito carregado de fumo e cachaça. Sabe, na minha fazenda em Diamantina, tenho tudo que uma mulher poderia desejar. Casa grande, empregados, joias. Só falta uma dona para comandar tudo aquilo. Suas mãos grandes e calejadas seguraram meu pulso com força, enquanto seus olhos percorriam meu corpo de cima a baixo. Logo vou conversar com seu pai sobre nós. Voltei para dentro tremendo. Encontrei minha mãe na cozinha e, entre soluços, contei o que havia acontecido. Esperava consolo, proteção. Recebi apenas um olhar frio e calculista. E qual é o problema? Geraldo é um homem de posses, respeitado. Pode te dar uma vida que eu nunca tive, que seu pai nunca pôde me dar. Mas mamãe, ele tem idade para ser meu pai, e eu não gosto dele. Ele me olha de um jeito que... Não consegui terminar a frase. O tapa veio rápido e certeiro. Não seja ingrata. Acha que casamento é como nas histórias de amor? É um acordo, um negócio. Se quiser viver de amor, vai acabar passando fome. É isso que você quer? Seus olhos brilhavam de raiva. Além disso, ele é homem experiente, sabe como tratar uma mulher. Não é como esses meninos bobos da sua idade. Naquela noite, chorei até dormir. Nos meses seguintes, a presença de Geraldo se tornou mais frequente e mais ameaçadora. Em uma de suas visitas, ele trouxe um presente diferente. Um pequeno retrato seu, que mamãe insistiu que eu colocasse na cabeceira da cama. Para você se acostumar com a ideia, ela disse, com aquele tom que não admitia discussão. Meu pai, sempre tão calado, uma noite entrou no meu quarto. Sentou-se na beirada da cama e ficou em silêncio por um longo tempo. Filha, começou ele finalmente, a voz baixa como sempre. Sei que sua mãe está empurrando esse casamento. Se você não quiser... Ele não completou a frase. Apertou minha mão e saiu, deixando no ar uma promessa vaga de proteção que, no fundo, ambos sabíamos que ele não conseguiria cumprir. Uma semana depois, encontrei meu pai chorando no quintal, escondido atrás do galinheiro. Pai, o que houve? Perguntei assustada. Ele enxugou as lágrimas rapidamente. Nada, filha. Só estou cansado. Mas seus olhos contavam outra história. Anos depois, descobri que naquela mesma semana, Geraldo havia, generosamente, pago todas as dívidas que meu pai tinha acumulado na mina, depois que um acidente o deixou afastado por meses. Pouco antes de completar 17 anos, o inevitável aconteceu. Em uma noite abafada de janeiro, Geraldo veio jantar em nossa casa com um notário. Entre o frango com quiabo e a sobremesa de doce de leite, ele oficialmente pediu minha mão. Minha mãe sorria como nunca havia sorrido antes. Meu pai olhava fixamente para o prato vazio. Meus irmãos estavam desconfortavelmente silenciosos. E eu? Eu estava petrificada, como se minha alma tivesse deixado meu corpo e observasse tudo à distância. Estou construindo uma casa nova em Diamantina, especialmente para receber minha jovem esposa, anunciou Geraldo, servindo-se de mais uma dose de cachaça. Terá todo o conforto que uma moça fina como Beatriz merece. Naquela noite tentei uma última vez. Ajoelhei-me aos pés da minha mãe, implorei, chorei. Não me obrigue a isso, mamãe. Tenho medo dele. Ela me levantou com força, os olhos duros como pedras. É a sua chance de ter uma vida boa. Aprenda a agradá-lo. Foi o que eu fiz com seu pai. É o que todas as mulheres fazem. Mas o que isso significa, mãe? O que acontece depois do casamento? Perguntei, genuinamente sem entender o que me esperava. Ela baixou a voz. Ele é um homem vigoroso. Todo mundo em Diamantina sabe disso. Ele se gaba de seus atributos. Ela fez uma pausa.
Vai doer no começo. Todas nós passamos por isso. Mas você se acostuma. E depois vêm os filhos e a dor tem um propósito. O casamento foi marcado para abril de 1964. Geraldo queria uma cerimônia ostentosa para mostrar a todos seu prêmio. Nos 3 meses de noivado, ele visitava nossa casa com frequência, trazendo tecidos para meu vestido, enxoval, móveis para a nova casa. A cada visita, tornava-se mais possessivo, mais controlador. Quando for minha esposa, não vai usar esse batom. Parece mulher da vida. Ou, esse cabelo solto não é de senhora de respeito. Na cidade, as pessoas comentavam. Algumas invejavam minha sorte de casar com um homem rico. Outras olhavam com pena, conhecedoras dos rumores sobre o temperamento de Geraldo. Minha amiga Terezinha, a única que ousou falar abertamente, me alertou. Dizem que a primeira esposa dele morreu em circunstâncias estranhas, Bia. Tome cuidado. Quando tentei perguntar à minha mãe sobre isso, ela cortou o assunto. Fofocas de gente invejosa. A mulher dele morreu de parto. Acontece o tempo todo. O dia do casamento chegou como uma sentença de morte. A igreja estava decorada com lírios brancos que me lembravam os arranjos de velório. Meu vestido, embora caro e elegante, pesava como uma armadura. Geraldo, no altar, exibia um sorriso triunfante. Durante toda a cerimônia, senti-me como se estivesse sendo vendida, entregue, sacrificada. Na festa, realizada na fazenda de Geraldo, nos arredores de Diamantina, para onde nos mudamos imediatamente, ele fez questão de exibir sua jovem esposa para todos os convidados. Vejam que flor do campo eu encontrei em Itabirito, dizia, apertando minha cintura com força desnecessária. Entre os convidados, um grupo de homens mais velhos, amigos dele, trocavam olhares e sorrisos cúmplices que me deixavam ainda mais apavorada. À medida que a noite avançava, Geraldo bebia cada vez mais. Seus olhos ficavam vidrados, sua voz mais alta, seus gestos mais bruscos. Perto da meia-noite, ele anunciou em alto e bom som: "Está na hora de levar minha noivinha para conhecer o que é um homem de verdade." Uma salva de risos grosseiros seguiu-se ao anúncio. Minha mãe me levou até o quarto nupcial, ajudou-me a trocar o vestido de noiva por uma camisola de seda branca. Suas últimas palavras antes de me deixar foram: "Feche os olhos e pense na família que vai construir. A dor passa, o dinheiro fica." Fiquei sozinha naquele quarto enorme, sentada na beirada da cama, tremendo como uma folha ao vento. As risadas e a música da festa ainda ecoavam ao longe, mas pareciam pertencer a outro mundo. O mundo que eu conhecia, por mais imperfeito que fosse, havia terminado. E o que viria a seguir era um completo mistério que me enchia de pavor. Não sei por quanto tempo fiquei sentada na beirada daquela cama, ouvindo os ruídos da festa diminuírem lá fora. Poderia ter sido minutos ou horas. O tempo parecia suspenso, como se o mundo estivesse segurando a respiração junto comigo. Quando a porta finalmente se abriu, o cheiro forte de cachaça e cigarro invadiu o quarto antes mesmo de Geraldo entrar. Ele cambaleava ligeiramente, a gravata frouxa no pescoço, os primeiros botões da camisa já abertos. Trancou a porta atrás de si e me olhou de um jeito que jamais esquecerei. Uma mistura de triunfo e fome que me fez encolher ainda mais. "Então, minha florzinha do campo finalmente é minha", disse ele, a voz pastosa pelo álcool. "Sabe, todos aqueles homens lá embaixo estão com inveja de mim agora. Sabem o que vou ter esta noite." Ele se aproximou, desabotoando o resto da camisa. "Prepara-se para conhecer o que é um homem de verdade." O que aconteceu naquela noite não foi amor, não foi união, foi força bruta. Cada vez que fecho os olhos, ainda posso sentir aquele peso esmagador sobre mim, ouvir meus próprios gritos abafados pelo travesseiro que ele pressionava contra meu rosto para que ninguém ouvisse o choro de uma menina mimada. Quando finalmente terminou, ele se virou para o lado e adormeceu quase instantaneamente, roncando alto. Eu permaneci imóvel, sentindo a dor latejante percorrer todo o meu corpo. O lençol, antes branco como neve, agora manchado de vermelho, testemunha silenciosa do meu sofrimento. Na manhã seguinte, mal conseguia andar.
Enquanto me arrumava no banheiro, olhando as marcas roxas que começavam a aparecer nos meus braços, ouvi batidas na porta do quarto. Era minha mãe, que tinha ficado na fazenda para me ajudar a me estabelecer. "Então, filha, como foi?" perguntou ela, entrando no quarto sem esperar resposta. Seus olhos percorreram meu rosto inchado de tanto chorar, meu andar cauteloso, os lençóis manchados. Por um breve momento vi algo em seus olhos. Culpa, talvez? Mas passou rápido demais. "É assim mesmo na primeira vez", disse ela, ajudando-me a trocar os lençóis. "Se acostume. Homem grande é assim mesmo. Pelo menos ele é rico." Aquelas palavras selaram minha solidão. Entendi que estava completamente sozinha naquele inferno particular. Nos dias que se seguiram, aprendi a rotina da fazenda. Geraldo mantinha dezenas de empregados na lida com o gado, nos campos de café, na casa grande. Mas ninguém olhava nos meus olhos. As mulheres, especialmente, desviavam o olhar quando me viam, como se minha situação fosse contagiosa. Apenas Dolores, a cozinheira mais velha, ousava me dirigir palavras de conforto quando estávamos sozinhas. "Sinhazinha precisa ser forte", sussurrava ela enquanto me servia chá de erva cidreira nas manhãs em que eu mal conseguia sair da cama. Todas as mulheres desta casa sofreram, a patroa antiga também. Aos poucos, comecei a juntar os pedaços da história da primeira esposa de Geraldo. Seu nome era Eulália, filha de um comerciante de pedras preciosas de Diamantina. Casaram-se quando ela tinha 20 anos e por 7 anos tentaram ter filhos sem sucesso. Geraldo a culpava publicamente, humilhando-a em eventos sociais, chamando-a de mula estéril. Quando finalmente engravidou, depois de tratamentos dolorosos e humilhantes, Eulália morreu durante o parto. O bebê também não sobreviveu. Os médicos disseram que ela era frágil demais, contou-me Dolores em uma tarde enquanto preparávamos conservas. Mas nós, que vivíamos aqui, sabíamos a verdade. Ela não aguentou. O corpo dela desistiu depois de tanto sofrimento. Minha vida como senhora Mendonça seguia um padrão previsível e aterrorizante. Durante o dia, eu administrava a casa, sempre sob o olhar vigilante de Geraldo, que criticava cada decisão minha. À noite, ele exigia seus direitos maritais com a mesma brutalidade da primeira vez. "É para te alargar", dizia ele com um sorriso sádico quando eu chorava de dor. Uma mulher precisa estar pronta para parir meu filho. A obsessão de Geraldo por ter um herdeiro logo se tornou evidente. A cada mês, quando meu sangramento vinha, sua raiva aumentava. "Você também é inútil como a outra?", gritava, jogando objetos pela casa. "Talvez o problema seja com essas mulheres modernas, fracas demais para carregar uma criança de verdade." Após 6 meses de casamento, ele começou a me levar a médicos em Belo Horizonte. Fui submetida a exames invasivos e dolorosos, sempre com Geraldo presente na sala, discutindo meu corpo como se falasse de uma égua de reprodução. "Ela parece normal por fora, doutor, mas alguma coisa não funciona direito lá dentro", dizia ele sem qualquer pudor. Todos os médicos diziam a mesma coisa. Não havia nada de errado comigo. Eu era jovem, saudável, perfeitamente capaz de conceber. Um médico mais velho, Dr. Mendes, chegou a sugerir discretamente que Geraldo também fizesse exames. A reação foi explosiva. "Está questionando minha masculinidade?", berrou ele, agarrando o médico pela lapela. "Qualquer um em Diamantina pode atestar o que tenho entre as pernas. O problema está nela, com certeza." Saímos do consultório às pressas, com Geraldo me arrastando pelo braço. No carro, seu silêncio era mais aterrorizante que seus gritos. Quando chegamos à fazenda, ele me trancou no quarto por 2 dias, sem comida, apenas água que Dolores conseguia me passar escondida. Meu isolamento aumentava a cada dia. Não podia escrever para minha família. Todas as cartas passavam pelo crivo de Geraldo. As raras visitas de minha mãe eram supervisionadas, com Geraldo sempre presente, exibindo sua feliz esposa e o lar próspero que havia me dado.
Por trás dos sorrisos forçados e das joias caras, eu estava murchando como uma flor sem sol. Na cidade, Geraldo fazia questão de me exibir nos eventos sociais, sempre me apresentando como minha jovem e bela esposa. Para o mundo exterior, éramos o casal perfeito, o respeitado fazendeiro e sua elegante esposa. Ninguém via as marcas sob os vestidos de mangas compridas, ninguém ouvia meus gritos abafados durante a noite. Com o tempo, aprendi a me desligar, a deixar minha mente vagar para longe, enquanto meu corpo suportava o insuportável. Imaginava-me de volta em Itabirito, correndo pelo riacho, subindo no pé de jabuticaba. Ou então, me projetava para um futuro onde seria livre, onde teria voz, onde não seria propriedade de ninguém. No nosso primeiro aniversário de casamento, Geraldo organizou uma grande festa na fazenda. Convidou toda a sociedade de Diamantina, minha família, seus amigos fazendeiros. Mandou fazer para mim um vestido verde esmeralda caríssimo, importado do Rio de Janeiro. Para esconder essa sua magreza doentia, comentou. As pessoas vão pensar que não te alimento direito. Durante a festa, sorri mecanicamente, aceitei cumprimentos, dancei quando solicitada. Minha mãe, deslumbrada com o luxo, não parava de elogiar Geraldo, de comentar como eu tinha melhorado de vida. Meu pai, cada vez mais envelhecido, apenas me abraçou longamente, sem dizer uma palavra. Em seus olhos, vi que ele sabia, ou pelo menos suspeitava, da verdade por trás da fachada. Foi naquela noite, quando todos já haviam partido e Geraldo estava bêbado demais para me procurar, que encontrei um pequeno momento de paz na varanda dos fundos. Olhando para as estrelas, tão brilhantes no céu escuro da serra, prometi a mim mesma que não morreria naquela fazenda. Não acabaria como Eulália, um nome sussurrado pelos cantos, uma história triste que ninguém tinha coragem de contar abertamente. Não sabia como, não sabia quando, mas encontraria uma saída. Tinha que existir uma forma de escapar daquele pesadelo. E enquanto essa possibilidade, por mais remota que fosse, existisse, eu continuaria respirando, continuaria suportando, continuaria viva. O segundo ano do meu casamento com Geraldo foi ainda mais sufocante que o primeiro. Sua obsessão por um herdeiro se transformou em paranoia. Passei a ser obrigada a seguir uma dieta rigorosa, elaborada por uma curandeira que ele trouxe de um quilombo distante. Bebia chás amargos 3 vezes ao dia, tomava banhos de ervas que ardiam na pele, e tinha que dormir em posições específicas após as visitas noturnas dele. Uma tarde, enquanto Geraldo estava na cidade, encontrei Dolores chorando na cozinha. A velha cozinheira raramente demonstrava emoção, então me aproximei preocupada. O que houve, Dolores? Ela enxugou as lágrimas rapidamente. Nada não, sinhazinha. É só meu reumatismo. Mas quando insisti, ela finalmente confessou. É que hoje faz 10 anos que a dona Eulália partiu. Aquilo despertou minha curiosidade. Você gostava muito dela, não é? Dolores olhou ao redor, certificando-se de que estávamos sozinhas. Era um anjo na terra, sinhazinha. Sofreu tanto nas mãos dele quanto a senhora, talvez mais. Nos últimos meses, quando finalmente conseguiu engravidar, ele parecia mais calmo. Mas o que, Dolores? Ela hesitou. Tem coisas que é melhor não saber, sinhazinha. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras inacabadas de Dolores martelavam em minha cabeça. O que ela sabia? O que mais havia para saber sobre Eulália e seu trágico fim? Na manhã seguinte, aproveitando que Geraldo tinha ido a uma feira de gado em Montes Claros e só voltaria em 3 dias, comecei a vasculhar os aposentos dele, algo que jamais teria coragem de fazer se ele estivesse por perto. No escritório, remexendo entre papéis antigos, encontrei uma caixa de metal trancada. Usando um grampo de cabelo, como havia aprendido com meu irmão Ernesto na infância, consegui abri-la após várias tentativas. Dentro havia documentos, fotografias e cartas. Cartas escritas por Eulália para sua irmã em ouro preto. Cartas que obviamente nunca foram enviadas. Com mãos trêmulas, comecei a lê-las.
Cada palavra era como um espelho do meu próprio sofrimento. Ele me acusa de ser estéril, mas recusa-se a consultar um médico ele mesmo. Quando sugeri que talvez o problema fosse dele, jogou-me contra a parede com tanta força que desmaiei. O último médico sugeriu um procedimento para desobstruir minhas trompas. A dor foi indescritível, mas Geraldo insistiu que eu não tomasse nada para aliviar, dizendo que a dor me faria mais forte para o parto. Estou grávida finalmente, mas tenho tanto medo. Não pelo parto, mas porque não sei se quero trazer uma criança para este inferno. E se for um menino que se torne como o pai? E se for uma menina condenada a sofrer como eu? A última carta, datada de apenas uma semana antes de sua morte, me gelou o sangue. Querida irmã, se algo me acontecer, por favor, investigue. O médico da família está nas mãos de Geraldo. Ele diz que minha gravidez está progredindo normalmente, mas sinto que algo está errado. Tenho dores estranhas, sangramento. Quando menciono, Geraldo diz que é frescura, que quero atenção. O chá que ele insiste que eu beba toda noite tem um gosto estranho. Ontem, joguei fora quando ele não estava olhando, e passei a noite sem dores pela primeira vez em semanas. Deixei cair as cartas, horrorizada. O que Eulália estava insinuando? Seria possível que Geraldo? Não, era impensável. Mesmo alguém tão cruel não faria isso com a própria esposa, com o próprio filho. Continuei procurando na caixa e encontrei no fundo um envelope lacrado endereçado a Geraldo. O selo do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte indicava algo oficial. Abri com cuidado para não rasgar, de modo que pudesse selar novamente sem que ele percebesse. Era um relatório médico datado de 1955, cerca de 2 anos antes de seu casamento com Eulália. O documento estava repleto de termos técnicos, mas uma frase saltou aos meus olhos, clara como o dia. Confirmando esterilidade completa e irreversível, devido a complicações de orquite bilateral decorrente de cachumba na infância. Meu coração disparou. Geraldo era estéril, completamente estéril. Sempre foi. Jamais poderia ter filhos, e ele sabia disso antes mesmo de se casar com Eulália. Antes de se casar comigo. Toda a crueldade, todas as acusações, todos os tratamentos humilhantes aos quais ambas fomos submetidas, tudo baseado numa mentira. Uma mentira para proteger seu orgulho masculino, sua reputação de homem viril, da qual tanto se gabava. Enquanto digeria essa revelação chocante, ouvi o barulho de cavalos se aproximando. Rapidamente, guardei tudo na caixa, exceto uma cópia do relatório médico que escondi dentro do meu corpete. Fechei a caixa, recoloquei-a no lugar e saí do escritório, o coração batendo tão forte que achei que explodira. Da janela, vi Geraldo desmontando do cavalo. Tinha voltado antes do previsto. Minha mente trabalhava freneticamente. O que fazer com aquela informação? Se o confrontasse diretamente, ele certamente negaria tudo, e depois? Não queria nem pensar no que aconteceria depois. Precisava de um plano. Naquela noite, enquanto servia o jantar para Geraldo, ele parecia especialmente irritado. A feira foi uma perda de tempo. Aqueles caipiras não sabem nada sobre gado de qualidade. Bebeu mais um gole de cachaça. Alguma novidade por aqui? Nada, senhor. Apenas a rotina de sempre. Ele me olhou desconfiado. Você está estranha. O que está escondendo? Nada, senhor, juro. Tentei parecer o mais natural possível, mas minhas mãos tremiam levemente. Geraldo se levantou de repente, derrubando a cadeira. Está mentindo. Posso ver nos seus olhos. Agarrou meu braço com tanta força que soltei um grito. O que você fez enquanto eu estive fora? Quem esteve aqui? Ninguém, senhor, eu juro. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Talvez você precise de um lembrete sobre quem manda aqui. Ele me arrastou para o quarto, jogando-me na cama. O que se seguiu foi a pior noite desde nosso casamento. A descoberta do seu segredo parecia tê-lo tornado ainda mais brutal, como se de alguma forma ele soubesse que eu sabia, ou como se estivesse descontando em mim a frustração de sua condição que tanto se esforçava para esconder.
Quando finalmente adormeceu, eu mal podia me mover. Cada centímetro do meu corpo doía, mas a dor física era quase bem-vinda, pois ajudava a distrair da dor na alma. Olhando para seu rosto no escuro, tão sereno no sono, apesar da monstruosidade que abrigava, tomei minha decisão. Não acabaria como Eulália. Não morreria naquela fazenda, vítima da crueldade de um homem cuja maior preocupação era esconder sua própria inadequação. Na manhã seguinte, quando Geraldo saiu para inspecionar a fazenda, arrastei-me até a cozinha. Dolores soltou um suspiro horrorizado ao ver meu estado. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro! O que ele fez com a senhora? Dolores! Minha voz era apenas um sussurro. Preciso da sua ajuda. A velha cozinheira olhou ao redor nervosa. Sinhazinha, não posso... Se ele descobrir... Por favor, implorei. Por Eulália. Ao mencionar o nome da antiga patroa, vi a resolução formar-se nos olhos de Dolores. O que a senhora precisa? Primeiro, me conte tudo sobre Eulália, tudo o que você sabe. E depois, preciso encontrar um jeito de sair daqui. Não para fugir, acrescentei rapidamente, vendo o pânico em seus olhos, mas para preparar algo. Durante as horas seguintes, Dolores me contou detalhes sombrios sobre os anos finais de Eulália, como ela também encontrara o relatório médico, como confrontara Geraldo e como depois disso sua saúde começara misteriosamente a deteriorar. Como os chás que ele insistia que ela tomasse para fortalecer o bebê coincidiam com seus piores episódios de sangramento. Como o médico da família, completamente sob a influência de Geraldo, ignorava todos os sinais de que algo estava errado. Ela morreu com o bebê ainda em seu ventre, concluiu Dolores, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. O doutor disse que foi eclâmpsia, mas nós da casa sabíamos. Sabíamos que havia algo errado naqueles chás. Quando terminou seu relato, perguntei: por que nunca denunciou isso? Por que ficou trabalhando para ele depois de tudo? Dolores baixou os olhos. Minha família inteira trabalha nas terras dele, sinhazinha. Meus netos, meus sobrinhos. Ele destruiria todos nós. E quem acreditaria? A palavra de uma cozinheira negra contra a de um dos homens mais poderosos de Diamantina? Entendi perfeitamente. O poder de Geraldo se estendia muito além das paredes daquela fazenda. Mas eu tinha uma coisa que Eulália não teve: prova física da sua condição. E mais importante, eu tinha tempo. Geraldo não suspeitava que eu sabia seu segredo mais profundo. Nas semanas seguintes, comecei a planejar cuidadosamente. Com a ajuda discreta de Dolores, consegui enviar uma carta para meu irmão Ernesto, que agora trabalhava em Belo Horizonte. Não contei tudo, apenas o suficiente para que ele entendesse a gravidade da situação. Pedi que investigasse discretamente o passado médico de Geraldo e, se possível, o caso da morte de Eulália. Cada dia era uma tortura, fingir normalidade enquanto carregava o conhecimento que poderia destruir tudo o que Geraldo mais prezava. Sua imagem pública de homem viril, potente, capaz de gerar um legado. Nos eventos sociais, quando ele se gabava aos amigos sobre logo termos um herdeiro para as terras Mendonça, eu sorria docilmente, enquanto por dentro fervia de raiva e nojo. 3 meses depois da descoberta do relatório, recebi finalmente uma resposta cifrada de Ernesto, escondida dentro de um bolo que ele enviou como presente de aniversário atrasado. Conseguira confirmar a condição médica de Geraldo com um antigo assistente do hospital. Mais alarmante, descobrira rumores sobre a morte de Eulália que corroboravam minhas suspeitas. O médico que atestara a causa da morte havia recebido uma fazenda de Geraldo poucos meses depois. Era tudo o que eu precisava saber. Minha decisão estava tomada. Não fugiria como uma criminosa, não desapareceria na calada da noite. Eu o destruiria, assim como ele tentara me destruir, usando a única arma que ele realmente temia: a verdade. A oportunidade pela qual eu esperava surgiu mais rápido do que imaginei. Todo ano, em maio, Geraldo organizava a grande festa da colheita em sua fazenda.
Era o evento mais importante do calendário social de Diamantina, quando fazendeiros, políticos, comerciantes e suas famílias se reuniam para celebrar a prosperidade das terras Mendonça. Para Geraldo, era o momento perfeito para exibir seu poder, sua riqueza e, claro, sua jovem esposa. Os preparativos começaram um mês antes. Geraldo supervisionava pessoalmente cada detalhe, desde o cardápio até a decoração. Este ano será ainda maior, anunciou durante o jantar. O governador confirmou presença. E o bispo também. Seus olhos brilhavam com a perspectiva de impressionar figuras tão importantes. Para mim, ele tinha ordens específicas. Quero você deslumbrante. Mande fazer o vestido mais caro que encontrar em Belo Horizonte. Todos devem invejar o que é meu. A forma como ele falava de mim, como uma propriedade, uma vez me machucava profundamente. Agora, apenas alimentava minha resolução. Enquanto a festa se aproximava, refinei meu plano cuidadosamente. Precisava de cópias do relatório médico, o suficiente para distribuir entre os convidados mais influentes. Com a ajuda discreta de Dolores, consegui enviar o documento original para meu irmão em Belo Horizonte, que fez várias cópias e as devolveu escondidas dentro de latas de doces caseiros, supostamente enviadas por nossa mãe. A semana antes da festa foi de atividade frenética na fazenda. Cozinheiros extras foram contratados, decoradores vieram da capital, músicos ensaiavam no grande salão. Geraldo andava pela propriedade como um pavão, exibindo suas penas para qualquer um que estivesse disposto a admirá-lo. Este ano tenho um anúncio especial para fazer, comentou ele com um de seus capatazes, alto o suficiente para que eu ouvisse da varanda. Acho que finalmente a senhora Mendonça está esperando meu herdeiro. Congelei ao ouvir aquelas palavras. Era mentira, claro. Eu sabia que era impossível. Mas o que ele pretendia com aquilo? Seria apenas mais uma de suas fantasias para manter as aparências ou algo mais sinistro? Pensei em Eulália, em sua gravidez misteriosa que terminou em tragédia. Um calafrio percorreu minha espinha. Na véspera da festa, recebi uma visita inesperada. Meu irmão Ernesto, que eu não via desde meu casamento, chegou à fazenda com um presente para o grande evento. Geraldo, sempre desconfiado de minha família, observou nossa interação de perto, mas não pôde recusar a entrada de um cunhado que vinha prestar seus respeitos. Você está bem? Sussurrou Ernesto quando conseguimos um breve momento a sós, enquanto eu o levava para conhecer os jardins. Não, respondi simplesmente, mas amanhã tudo vai mudar. Tenho medo por você, Bia, disse ele, usando o apelido de infância que há tanto não ouvia. Este homem é perigoso. Os rumores em Belo Horizonte... E sei exatamente quão perigoso ele é, interrompi. Por isso preciso fazer isso. Não apenas por mim, mas por Eulália também. Ernesto apertou minha mão discretamente. Trouxe o que você pediu. E mais, consegui contatar o irmão de Eulália em Ouro Preto. Ele virá à festa amanhã, embora Geraldo não saiba disso. Terá alguém ao seu lado quando tudo acontecer. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Deitada ao lado do homem que havia destruído minha juventude, planejei cada palavra que diria, cada gesto que faria. Não podia haver erros. Esta seria minha única chance. O dia da festa amanheceu claro e luminoso, como se o próprio céu aprovasse meu plano. Passei a manhã inteira me preparando, não apenas fisicamente, mas mentalmente. O vestido que Geraldo mandara fazer era de um verde esmeralda profundo, com detalhes em renda dourada, as cores das terras Mendonça. Simbólico, pensei com ironia, que eu usaria as cores dele para destruí-lo. Os convidados começaram a chegar no meio da tarde. A elite de Diamantina e arredores, todos em suas melhores roupas, trazendo presentes caros e sorrisos falsos. Geraldo me mantinha ao seu lado como um troféu, apresentando-me a cada recém-chegado com orgulho possessivo. Minha Beatriz está radiante hoje, não acham? Dizia ele repetidamente. Talvez seja um brilho especial de quem carrega uma nova vida. Os olhares curiosos e sorrisos educados que seguiam esse comentário me faziam ferver por dentro,
mas mantive minha expressão serena e modesta. Quando o governador chegou, acompanhado de sua esposa e assessores, Geraldo praticamente me abandonou para dar atenção total à autoridade máxima do Estado. Foi o momento que aproveitei para me encontrar discretamente com meu irmão, que me entregou um pequeno pacote. "Tem certeza disso, Bia?" perguntou ele, a preocupação evidente em seus olhos. "Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida", respondi, guardando o pacote no bolso escondido do meu vestido. A festa estava em pleno andamento quando Geraldo pediu silêncio para fazer seu discurso anual. Ao meu lado, ele ergueu uma taça de champanhe importada e começou a falar sobre a prosperidade da fazenda, sobre as bênçãos de Deus, sobre a força da família Mendonça. "Como vocês sabem, meus amigos, uma família precisa de raízes fortes e frutos abundantes para prosperar", disse ele, sua voz retumbando pelo salão. "Por isso, é com imensa alegria que gostaria de anunciar que em breve teremos um novo membro na família Mendonça. Minha esposa, Beatriz, está esperando nosso primeiro filho." Um burburinho de aplausos e felicitações preencheu o ambiente. Sorrisos, tapinhas nas costas, taças erguidas em brinde. Eu permaneci imóvel, meu sorriso congelado, enquanto por dentro um vulcão entrava em erupção. Era agora ou nunca. "Meu marido gostaria que eu dissesse algumas palavras?" perguntei docilmente, estendendo a mão para o microfone. Geraldo hesitou por um momento. Eu raramente falava em público, mas então sorriu condescendentemente. "Claro, minha querida. Todos gostariam de ouvir a futura mãe do herdeiro Mendonça." Peguei o microfone e respirei fundo. A sala inteira estava em silêncio, todos os olhos voltados para mim. Do canto, vi meu irmão Ernesto e, ao seu lado, um homem que reconheci pelas fotos que havia visto. Augusto, o irmão de Eulália. Ambos acenaram discretamente, dando-me coragem. "Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesta festa tão especial", comecei, minha voz surpreendentemente firme. "É realmente um dia de revelações importantes." Geraldo sorriu ao meu lado, claramente satisfeito com minha aparente docilidade. "Meu marido gostaria que eu dissesse algumas palavras?" perguntei docilmente, estendendo a mão para o microfone. Geraldo hesitou por um momento. Eu raramente falava em público, mas então sorriu condescendentemente. "Claro, minha querida. Todos gostariam de ouvir a futura mãe do herdeiro Mendonça." Peguei o microfone e respirei fundo. A sala inteira estava em silêncio, todos os olhos voltados para mim. Do canto vi meu irmão Ernesto e, ao seu lado, um homem que reconheci pelas fotos que havia visto. Augusto, o irmão de Eulália. Ambos acenaram discretamente, dando-me coragem. "Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesta festa tão especial", comecei, minha voz surpreendentemente firme. "É realmente um dia de revelações importantes." Geraldo sorriu ao meu lado, claramente satisfeito com minha aparente docilidade. "Meu marido acabou de anunciar que estou esperando um filho, o herdeiro das terras Mendonça", continuei, sentindo o olhar de Geraldo sobre mim, cada vez mais desconfiado com meu tom. "Mas há um problema com essa história." Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Vi o sorriso de Geraldo vacilar. "O problema", continuei, abrindo minha bolsa e retirando as cópias do relatório médico, "é que meu marido, o poderoso Geraldo Braga de Mendonça, é completamente estéril desde a juventude." Entreguei as primeiras cópias para as pessoas mais próximas, que as olharam com espanto e começaram a passá-las adiante. Este é um relatório médico do Hospital Santa Casa de Misericórdia, de 1955, confirmando esterilidade completa e irreversível devido a complicações de cachumba na infância. Meu marido sempre soube que jamais poderia gerar um filho. O rosto de Geraldo transformou-se completamente. O vermelho subiu-lhe às faces, os olhos arregalados de fúria e humilhação. Tentou arrancar o microfone da minha mão, mas eu me afastei rapidamente. "Este homem", continuei, minha voz agora mais alta, amplificada pela raiva contida por tanto tempo, "não apenas mentiu para mim, mas também para sua primeira esposa, Eulália.
A torturou por anos, acusando-a de ser estéril, submetendo-a a tratamentos dolorosos e humilhantes. E quando ela finalmente engravidou... Cale a boca! Rugiu Geraldo, avançando em minha direção. Mas era tarde demais. As cópias do relatório circulavam pela sala, e eu vi o momento exato em que chegaram às mãos do governador e do bispo. Vi também Augusto, o irmão de Eulália, se aproximando com um olhar determinado. Quando ela finalmente engravidou, repeti, minha voz trêmula, mas decidida. Algo aconteceu. Algo que fez com que ela e o bebê morressem. Algo que talvez tenha a ver com os chás que ele insistia que ela tomasse todas as noites. Um murmúrio horrorizado percorreu a multidão. Vi algumas das senhoras mais velhas, que conheceram Eulália, levarem as mãos à boca em choque. O rosto de Geraldo era uma máscara de fúria e pânico. «Beatriz, você enlouqueceu!» gritou ele, tentando tomar o controle da situação. «Isso é um absurdo! Uma calúnia! Alguém tire esse microfone dela!» Ninguém se moveu. Todos olhavam entre mim, Geraldo e as cópias do relatório que agora circulavam de mão em mão. «Não estou louca, Geraldo», respondi calmamente. «Apenas cansei de viver em silêncio. Cansei de sofrer pela sua mentira, pelo seu orgulho doentio, e tenho certeza que não sou a única.» Nesse momento, Augusto deu um passo à frente. «Minha irmã Eulália também sofreu nas mãos deste homem», disse ele, sua voz embargada pela emoção. «Sempre suspeitei que sua morte não foi natural. Agora, tenho certeza.» Geraldo olhava freneticamente ao redor, como um animal encurralado. «Isso é uma conspiração. Vocês estão todos contra mim. Esse documento é falso, fabricado pelos inimigos que invejam minhas terras.» O doutor Alencar, médico respeitado de Belo Horizonte que estava entre os convidados, pegou uma das cópias e a examinou cuidadosamente. «Este documento parece autêntico, Geraldo», disse ele gravemente. «O formato, o timbre, a assinatura do Dr. Cavalcante, tudo corresponde aos padrões do Hospital Santa Casa daquela época.» «É mentira!» berrou Geraldo, derrubando uma mesa próxima. Copos e pratos se espatifaram no chão. O governador, visivelmente constrangido, fez um gesto para seus assessores e começou a se retirar discretamente. Outros convidados seguiram seu exemplo, afastando-se de Geraldo, como se sua vergonha fosse contagiosa. Senti a mão de meu irmão Ernesto em meu ombro, dando-me apoio silencioso. Geraldo, percebendo que estava perdendo o controle da situação, fez uma última tentativa desesperada. «Beatriz», disse ele, baixando a voz, tentando soar razoável. «Vamos conversar sobre isso em privado, querida. Você está confusa, embaraçando a si mesma e a mim na frente de nossos amigos.» «Não tenho mais nada a dizer em privado, Geraldo», respondi. «Já vivi tempo demais nas sombras, com medo, com vergonha. Agora todos sabem quem você realmente é. Um homem que construiu sua reputação, seu casamento, sua vida inteira sobre uma mentira. Um homem que preferiria ver mulheres inocentes sofrerem a admitir sua própria inadequação.» A palavra pairou no ar como uma sentença. Para um homem como Geraldo, cuja identidade estava tão profundamente ligada à sua suposta virilidade, era o golpe final. Vi algo morrer em seus olhos naquele momento. Não o homem físico, mas tudo o que ele acreditava ser, tudo o que ele havia construído. Sua reputação, seu respeito, seu poder sobre os outros, especialmente sobre mim, tudo desmoronou como um castelo de cartas. Sem dizer mais nada, Geraldo se virou e saiu cambaleando do salão, deixando para trás o silêncio ensurdecedor de sua humilhação pública. As semanas que se seguiram foram um turbilhão. Ajudada por meu irmão e pelo advogado que ele havia contratado em segredo, entrei com pedido de anulação do casamento, citando fraude. Geraldo havia me casado sabendo de sua condição, incapaz de cumprir o propósito primário do matrimônio naquela época: gerar filhos. A sociedade de Diamantina, antes tão subserviente a Geraldo, agora o evitava como peste.
Os rumores sobre a possibilidade de ele ter envenenado Eulália ganharam força, especialmente depois que Augusto conseguiu exumar o corpo da irmã para novos exames toxicológicos. Os resultados não foram conclusivos depois de tanto tempo, mas levantaram suspeitas suficientes para uma investigação policial. Os negócios de Geraldo começaram a desmoronar. Seus amigos se afastaram, parceiros comerciais cancelaram contratos, bancos recusaram novos empréstimos. Em poucos meses, o grande fazendeiro estava à beira da ruína. Quanto a mim, com o apoio legal de Ernesto e o testemunho de Dolores sobre os maus tratos que sofri durante o casamento, consegui não apenas a anulação, mas também uma parte considerável dos bens de Geraldo como compensação. Não queria seu dinheiro. Grande parte foi doada para instituições de caridade em Diamantina, mas precisava de recursos para reconstruir minha vida. Depois do julgamento, recebi uma proposta inesperada. Augusto, o irmão de Eulália, havia se tornado meu amigo durante aqueles meses difíceis. Ele era dono de uma pequena loja de antiguidades no centro histórico de Diamantina e me ofereceu sociedade no negócio. Você tem bom olho para beleza e valor, disse ele, e acredito que ficar em Diamantina seria uma forma de mostrar a todos que você venceu, que não precisa fugir. Aceitei a oferta. Havia algo libertador em permanecer na cidade onde tanto sofri, mas agora como uma mulher livre, respeitada, dona do próprio destino. Aos poucos, transformamos a pequena loja em um negócio próspero. Tornei-me conhecida por minha habilidade em restaurar peças antigas, devolvendo vida e beleza a objetos que outros considerariam perdidos, irrecuperáveis, uma metáfora perfeita para minha própria jornada. Quanto a Geraldo, o orgulhoso fazendeiro que uma vez reinou sobre Diamantina, com sua reputação de homem viril e poderoso, terminou seus dias como uma sombra do que foi. Depois de perder quase tudo nos processos judiciais e nos negócios fracassados, refugiou-se em uma pequena propriedade nos arredores da cidade, vivendo como recluso, evitado até pelos antigos empregados. Um dia, cerca de 2 anos após aquela fatídica festa da colheita, soube por Dolores, que ainda mantinha contato com algumas pessoas da antiga fazenda, que Geraldo havia sofrido um derrame. Sozinho em sua casa, sem ninguém para ajudá-lo, ficou caído por horas até ser encontrado por um trabalhador que passava. Não senti alegria com a notícia, mas tampouco senti pena. Apenas uma estranha sensação de que um ciclo havia se fechado, de que a justiça, não a vingança, finalmente havia sido feita. Minha vida seguiu em frente. A loja de antiguidades prosperou, tornei-me parte respeitada da comunidade, e alguns anos depois conheci Antônio, um professor viúvo que veio a Diamantina pesquisar sobre a arquitetura colonial. Nosso amor floresceu lentamente, construído sobre respeito mútuo, honestidade e gentileza. Tudo o que faltou em meu primeiro casamento. Aos 32 anos, quando já havia desistido da possibilidade, descobri-me grávida. Antônio chorou de alegria ao saber, e 9 meses depois, demos as boas-vindas ao nosso filho, Gustavo. Mais tarde, vieram mais 2 filhos, Mariana e Rafael. Nossos pequenos milagres, como Antônio os chamava. E assim, através da dor e da coragem, encontrei o que Geraldo, com todo o seu poder e posses, nunca conseguiu. Uma família verdadeira, construída sobre amor e verdade. E cá estou eu, aos 78 anos, neste ateliê cheio de móveis antigos, à espera de uma segunda chance. Cada peça que restauro me lembra um pouco da minha própria história. Vejo uma cadeira com o estofado rasgado, a madeira arranhada, e penso, essa ainda tem conserto. Porque aprendi, meus queridos, que quase tudo na vida tem conserto, se tivermos paciência e as ferramentas certas. Diamantina se tornou verdadeiramente meu lar ao longo dessas décadas. As ruas de pedra, as igrejas barrocas, as casas coloniais, tudo isso agora faz parte de quem sou. Meu Antônio partiu há 8 anos, depois de quase 50 de casamento. Foi um amor tranquilo,
sem tempestades, daqueles que crescem como árvores de raízes profundas, silenciosamente, firmemente, dando sombra e frutos. Nossos filhos seguiram seus caminhos. Gustavo, o mais velho, se tornou médico e vive em Belo Horizonte. Mariana seguiu os passos do pai e é professora de História na Universidade Estadual. Rafael, nosso caçula, tem uma pousada aqui mesmo em Diamantina. Todos me deram netos maravilhosos, 7 ao todo, que enchem esta casa de alegria quando vêm me visitar. A loja de antiguidades se transformou ao longo dos anos. Depois que Augusto faleceu, há cerca de 20 anos, assumi o negócio sozinha. Aos poucos, fui me especializando na restauração de peças, mais que na venda. Comecei quase por acaso, consertando uma cadeira de balanço que ninguém mais queria. Descobri que tinha talento para isso. E mais importante, descobri que aquilo me curava por dentro. Cada peça que restauro me conta uma história. Este armário quebrado foi testemunha de jantares de família. Esta cômoda desgastada guardou as roupinhas de bebês que hoje são adultos. Esta penteadeira com o espelho trincado refletiu rostos de noivas no dia mais feliz de suas vidas. Devolvo a elas não apenas a beleza física, mas também a dignidade, a possibilidade de continuar sendo úteis, de carregar suas histórias adiante. Muita gente em Diamantina me conhece como Dona Beatriz da Restauração. Os mais jovens nem fazem ideia da minha história com Geraldo. Os mais velhos, que poderiam se lembrar, respeitosamente evitam tocar no assunto. E está tudo bem assim. Não carrego mais aquele passado como um fardo, mas como uma parte da minha história que me moldou, que me ensinou a valorizar a verdade, a liberdade e o amor genuíno. Minha rotina hoje é tranquila e preenchida de pequenas alegrias. Acordo cedo, tomo meu café observando os passarinhos no quintal. Depois venho para o ateliê e trabalho nas minhas peças até o almoço. Às tardes, às vezes recebo visitas, amigas de longa data, clientes que se tornaram amigos, meu filho Rafael e sua família que moram perto. Nas noites de quinta-feira, jogo buraco com minhas comadres, um grupo de senhoras tão cheias de histórias quanto eu. Nos finais de semana, quando o tempo permite, gosto de sentar na praça central e observar a vida da cidade. As crianças correndo, os casais de namorados, os turistas encantados com nossa arquitetura colonial. É como assistir a um espetáculo da vida, sabendo que sou parte daquele cenário há tanto tempo. De vez em quando, ainda recebo notícias do passado. Soube que Geraldo faleceu há muitos anos, sozinho, em uma clínica para idosos em Montes Claros. Nunca mais se casou, nunca recuperou sua fortuna ou seu status. Por um tempo, depois de seu derrame, ainda manteve a pequena propriedade nos arredores da cidade. Vivia como um fantasma, raramente visto, comentado apenas em sussurros. Quando soube de sua morte, fiz algo que talvez muitos não entenderiam. Fui ao cemitério e deixei flores em seu túmulo. Não por amor ou perdão, algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente, mas por gratidão. Porque, paradoxalmente, foi através daquela dor que encontrei minha força, minha voz, minha verdadeira vida. Em certo sentido, Geraldo foi como um desses móveis que chegam ao meu ateliê completamente arruinados. Sua alma estava tão danificada, tão deformada por mentiras e orgulho, que já não havia restauração possível. Mas de seu destroço, consegui salvar algo belo para mim: a liberdade, a força e, eventualmente, a capacidade de amar e ser amada de verdade. A vida me ensinou que as pessoas são como esses móveis antigos. Algumas podem ser restauradas, outras estão danificadas demais. Algumas valem o esforço paciente, o cuidado meticuloso. Outras são como madeira apodrecida que se desfaz ao toque. A sabedoria está em saber a diferença e em compreender que nem todos os móveis, nem todas as pessoas foram feitos para durar. Meu Antônio foi daqueles móveis raros, feitos de madeira nobre, construídos para atravessar gerações. Sua ausência ainda dói, mas sou grata pelos anos que tivemos. Vejo traços dele em nossos filhos, ouço ecos de sua voz no riso dos nossos netos. E assim,
ele continua presente, como aquelas peças antigas que restauro, transformado, mas ainda carregando sua essência. Agora, em minhas noites tranquilas, quando me sento na varanda desta casa em Diamantina, a mesma que compramos há mais de 40 anos, sinto uma paz que jamais imaginei possível. Olho para as estrelas, tão brilhantes no céu da serra, e agradeço por cada passo da jornada, mesmo os mais dolorosos, porque cada um deles me trouxe até aqui. E aqui, meus queridos, é exatamente onde devo estar. Meus queridos que me acompanharam até aqui, quero compartilhar com vocês algumas coisas que aprendi em meus 78 anos de vida. Coisas que talvez possam servir de conforto ou orientação para quem estiver passando por momentos difíceis. Se você está vivendo um relacionamento onde não há respeito, onde existe controle, humilhação ou qualquer tipo de abuso, seja ele físico ou emocional, saiba que isso não é amor. Amor verdadeiro constrói, não destrói, eleva, não diminui, liberta, não aprisiona. Eu levei anos para entender isso. Anos para perceber que merecia mais, que valia mais. Muitas vezes aceitamos situações indignas porque nos convenceram de que não merecemos coisa melhor, ou porque temos medo do desconhecido, ou simplesmente porque não vemos saída. Mas acredite em mim quando digo, sempre há saída. Pode não ser fácil, pode não ser imediata, mas existe. Assim como encontrei a minha, você também encontrará a sua. Aprendi que o silêncio pode ser tanto uma prisão quanto uma ferramenta. Por muito tempo, fiquei calada, engoli o choro, escondi as marcas, físicas e emocionais. Mas quando finalmente encontrei minha voz, quando rompi aquele silêncio, foi como quebrar as paredes de uma prisão que eu mesma ajudei a construir. Quando olho para trás, para aquela menina de 17 anos, forçada a um casamento que não queria, vejo que mesmo nos momentos mais sombrios, uma parte de mim nunca se rendeu completamente. Como aquelas madeiras nobres que trabalho hoje, que podem estar arranhadas, desbotadas, até mesmo quebradas, mas que guardam em seu âmago uma força, uma beleza que ninguém pode tirar. Todos nós somos assim, resilientes por natureza, capazes de renascer das cinzas, de transformar dor em sabedoria. Como digo para meus clientes quando olham desconfiados para um móvel aparentemente sem salvação, o valor não está no que você vê agora, mas no que essa peça já foi e no que ainda pode se tornar. Quantas vezes me senti como um desses móveis descartados, sem valor, mas a vida tem seus próprios planos para nós. Como um móvel antigo que carrega marcas da história, nós também carregamos nossas cicatrizes. Elas não nos diminuem, pelo contrário, contam nossa história, testemunham nossa força. Quando restauro uma peça, não apago suas marcas por completo. Algumas delas fazem parte de sua identidade, de seu caráter único. O mesmo acontece conosco. Não se trata de esquecer o passado, mas de ressignificá-lo, de transformá-lo em algo que nos fortaleça, não que nos diminua. Aprendi também que às vezes precisamos chegar ao nosso limite para descobrir nossa verdadeira força. Foi no momento em que pensei que não aguentaria mais, que encontrei em mim uma coragem que nem sabia que existia. Como diz um velho ditado mineiro, é no fundo do poço que se acha a força para subir. A verdade, meus queridos, é uma arma poderosa. Enquanto vivi na mentira, tanto na que me foi imposta quanto na que impus a mim mesma, vivi pela metade. Foi abraçando a verdade, por mais dolorosa que fosse, que finalmente me libertei. Se você está passando por uma situação abusiva, seja física, emocional ou psicológica, por favor, não fique em silêncio. Busque ajuda. Não importa em que país ou cidade você esteja, existem pessoas e organizações prontas para te apoiar. Fale com alguém em quem confie. Um familiar, um amigo, um profissional. Não carregue esse fardo sozinha ou sozinho. Lembre-se, seu valor não é definido por outra pessoa. Você não precisa da aprovação de ninguém para ser digno de amor e respeito. Como digo sempre para meus netos,
Seu valor está dentro de você, ninguém pode tirá-lo a menos que você permita. E se você conhece alguém que possa estar vivendo uma situação de abuso, estenda sua mão. Às vezes, tudo o que precisamos é saber que não estamos sozinhos, que alguém se importa, que alguém acredita em nós. Seja esse alguém. Em qualquer lugar do mundo, o respeito aos direitos humanos e a dignidade são valores universais. Ninguém tem o direito de humilhar, controlar ou machucar outra pessoa, não importa a cultura ou tradição. Juntos, como uma comunidade global, podemos fazer a diferença para quem sofre em silêncio. E para você que me acompanhou até aqui, que ouviu com paciência as histórias desta velha restauradora, meu sincero agradecimento. Se algo do que compartilhei hoje tocou seu coração, por favor, inscreva-se neste canal e ative o sininho. É através dessas histórias de vida real que podemos tocar outras vidas, transformar outras realidades. Faça isso agora, não apenas por mim, mas por todas aquelas mulheres que, como eu, precisaram encontrar sua voz. Deixe também nos comentários a palavra restauração, para que eu saiba quem realmente acompanhou esta história até o fim e entendeu sua verdadeira mensagem, de que todos nós, como móveis antigos, merecemos uma chance de sermos restaurados, de brilharmos novamente. Como uma restauradora de móveis e de minha própria vida, posso lhes garantir: não há peça tão quebrada que não possa ser consertada, não há história tão dolorosa que não possa ser reescrita. A minha foi. A sua também pode ser.